Você já assistiu Todo Mundo em Pânico 4? O último filme bom até hoje dessa saga de Todo Mundo em Pânico. O quinto a gente simplesmente ignora, né? Lançado em 2006 pelo David Zucker, o mesmo diretor do terceiro filme, marcou praticamente o fim da saga. Agora parodiando filmes como Jogos Mortais, O Grito e Guerra dos Mundos. Esse filme, igual aos outros, tem muita referência e curiosidades. Inclusive, a cena de início virou cenário de um filme famoso de terror. E eu te conto tudo isso no vídeo de hoje, porque eu assisti Todo Mundo em Pânico 4 de novo e anotei cada detalhezinho que você pode ter perdido quando assistiu. Eu não sou muito de ficar pedindo no vídeo, mas aproveita para dar um like e se inscreve no canal. Bora pro vídeo. O filme já começa fazendo paródia de Jogos Mortais, um filme que tinha sido lançado 2 anos antes e fez um sucesso absurdo, então obviamente estaria nesse filme. Nesse caso aqui é a cena do primeiro filme, onde boa parte é feita dentro de um banheiro, com o doutor e o fotógrafo presos com correntes. Aqui no caso tá o Dr. Phil e o próprio Shaquille O'Neal, os dois presos, e eles têm apenas 120 segundos para conseguir o antídoto, senão eles vão perder a vida deles ali mesmo. Legal que nesse cenário aí, ele aparece mais tarde no final do filme também, ficou tão bem feito que os próprios produtores de Jogos Mortais perguntaram se poderia usar em Jogos Mortais 3. Sim, essa informação é real. Eu falo que é Jogos Mortais 3 porque nessa época aí, apesar de ter só 2 anos do lançamento do primeiro filme, já tinha o segundo filme de Jogos Mortais também. Outra coisa que é igualzinho, por exemplo, é o próprio bonequinho do Jigsaw aí, ó. Uma das piadas desse começo do filme aí é que tem algumas pedras no chão e um aro de basquete. Por sorte, tem um dos maiores jogadores de basquete da história. Porém, ele é o aro, mesmo sendo uma super estrela do basquete, né, da NBA. Isso é uma piada porque, apesar dele ser um grande jogador aí, um dos maiores da história, ele quase sempre errava passes livres. Caso você não saiba, né, traduzindo aqui pro futebol, é como se o Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar, ou algum outro super jogador de futebol que faz muito gol, dribla muito, mas ele sempre erraria um pênalti, por exemplo. E sem goleiro, pois é. E caso também você não conheça, o Dr. Phil é um psicólogo bem famoso lá nos Estados Unidos, que ficou bem famoso participando dos programas da Oprah lá nos anos 90. Anos depois, ele acabou ganhando um programa só dele. E a piada que eles encontraram para colocar aqui nessa cena é eles conseguirem a serrinha aí, que não é usada para cortar as correntes, mas sim o próprio pé, igual o doutor faz lá no primeiro filme de Jogos Mortais. Porém, o Dr. Phil aí acaba cortando o pé errado, ou seja, o esforço dele não valeu de absolutamente nada. Então aparece esse começo aí com moléculas e tal, que vem do filme do X-Men de 2000, o primeiro filme deles, e também do filme de 2004 chamado Quem Somos Nós. E também o mais óbvio, né, Guerra dos Mundos. Então vamos pra cena onde tá o Tom Logan, o padre do terceiro filme. Ele acorda no prédio dele e aparece 3 loiras na cama dele. Isso é uma paródia de Garotas da Mansão Playboy. Na época eles tinham um programa lá que mostrava o velhinho da Playboy com as meninas na mansão dele e tal. O Tom vê um quadro aí onde tá ele, uma velha e um espírito de um molequinho lá atrás. Essa é a mesma velha que a Cindy vai cuidar lá na casa mal assombrada, que inclusive tanto ela quanto o molequinho que aparece ali atrás vem do filme O Grito. E caso você se pergunte onde que tá o Cold e por que ele não aparece nesse filme, é porque a Cindy matriculou ele em uma escola militar. Ele literalmente tá vivendo uma vida militar. Ele também vê a foto dele com o irmão dele, o George, né, do terceiro filme, acaba tomando uns Viagras e o gato acaba atacando o boneco dele, que é referência ao filme Gigolô europeu por acidente. Uma curiosidade da Cindy, né, no caso da Anna Faris, ela não queria fazer esse quarto filme, porém os caras deram $1 milhão pra ela fazer o filme. Ela não conseguiu negar $1 milhão na época e acabou fazendo o filme. Esse começo aí com o Tom caindo do prédio também e morrendo, também vem do começo do filme O Grito. É praticamente a mesma cena. Então nos é apresentado o Tom Ryan operando os containers aí, onde eles acabam caindo porque ele dorme. Inicialmente seriam cenas diferentes. Ele estaria discutindo com um cara no radinho dele e faria alguns movimentos que faria tudo cair. Acho que a cena dele dormindo aqui, falando que precisa fazer hora extra, ficou muito melhor. E essas cenas dos macacos aí nos containers seria uma paródia de King Kong.
Teria uma cena com o próprio King Kong também, até porque ele aparece no pôster do filme, porém acabou não tendo essa cena no final do filme. E de novo aparece o CJ com uma Mahalik, já que eles fizeram tanto sucesso no terceiro filme, obviamente iriam repetir a dose no quarto filme, e fazem a cena parodiando o filme O Segredo de Brokeback Mountain, filme que conta a história de dois vaqueiros que acabam tendo relações amorosas enquanto trabalhavam juntos cuidando de ovelhas. Anos depois eles acabam se casando, né, tendo filhos e tal, com mulheres, e mesmo assim eles se gostam muito. Aqui em Todo Mundo em Pânico é basicamente a mesma coisa. Os caras se negam falando que não escorrega no tomate aí. Ô, irmãozinho, eu não escorrego no tomate não, tá ligado? Porém eles acabam ficando juntos. E ainda aqui também tem algumas cenas com velas e lubrificante, que vem do filme O Virgem de 40 anos. E bom, agora o papel de se ferrar na mão dos adultos aí fica com a menininha Rachel, a filha do Tom Ryan. Inicialmente nesse filme aqui seria uma paródia a filmes de heróis, porém acabaram vetando. 2 anos depois ele acabou virando o filme Super-Herói o Filme, com o Drake Bell. Inclusive muito bom filme. E também teria paródia do filme Voo Noturno de 2005, o filme do Wes Craven, o criador do Freddy Krueger e do Pânico, que fala sobre um cara sequestrar uma gerente de hotel e durante o voo ele ameaça o pai dela falando pra ela mudar de quarto um secretário de segurança dos Estados Unidos, porque daí sim ele conseguiria matar o alvo dele, que era, né, o secretário de segurança. Aqui em Todo Mundo em Pânico, eles até gravaram a cena, porém acabou não indo pro final. No caso, o sequestrador seria o rapper André 3000, aquele do Outkast que canta a música. Você conhece essa música assim. Aqui no caso, a Cindy e a Brenda estariam em um aeroporto para voar até a vila, que é satirizada mais tarde, e o personagem do André ofereceria um taco para Cindy. Ela recusaria, então ele falava o seguinte: se não comer o taco, seu pai vai morrer. Eles até gravaram a cena em questão, porém acabou não indo para a edição final do filme. Outro filme a ser satirizado seria Casa de Cera, com a Paris Hilton e a Elisa Cuthbert participando, porém acabou sendo descartado. E legal é que as duas foram as que realmente fizeram o filme A Casa de Cera, então ia ficar muito boa essa paródia. Outro filme que também seria parodiado seria o filme Amaldiçoados de 2005, mais um filme de terror do Wes Craven. Voltando aqui pro filme, enquanto o cara mostra a casa aí pra Cindy, onde ela vai trabalhar pra cuidar da velhinha, ele meio que vai escondendo as paradas da casa, no caso dos espíritos aí, né? Essa cena toda é uma paródia do filme O Grito, por conta dos espíritos, o cabelo, a casa, a velhinha, enfim, essa parte da casa aí inteira que é paródia do filme O Grito. Também tem uma pitada ali do filme Água Negra de 2005, logo no começo do filme, onde o cara tá mostrando apartamento pra mulher lá. Inclusive, coitada da velhinha aí, né, bicho? Assim de deixar ela calva, ela dá banho de mijo nela, bate a cabeça dela na parada aí, e ela não se mexe, não fala, não tem opção de reclamar nem nada, cara. Ela só se ferra na mão da Cindy mesmo. Se já não bastasse ela tá morando numa casa mal assombrada por espíritos japoneses que são mais assustadores ainda, a Cindy vai lá e cuida dela. Enquanto a Cindy tá vendo a casa, ela vê pela janela o Tom Ryan cortando toras de madeira artificial, que vem do filme Terror de MTV lá de 2005. Então aparece o garotinho aí na banheira, na qual o senhor aí que tá mostrando a casa pra Cindy tenta esconder os espíritos a todo custo. É o mesmo molequinho do Grito. E o Tom Ryan com os filhos deles aí, obviamente, faz a paródia do personagem do Tom Cruise em Guerra dos Mundos. O Tom Ryan acaba acertando a bolada na cara da Cindy aí no fundo da casa dela, e essa cena deles aí no fundo da casa deles, colocando lixo ali pra fora e tal, me lembra muito os filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire, quando o Peter Parker e a Mary Jane se encontram lá no fundo das casas lá e se conversam entre si. A Cindy vai tomar banho e aparece essa parada aí no cabelo dela enquanto ela toma banho. E a mão até ajuda ela a se depilar e tomar banho. Essa cena vem do filme O Grito também. Eu lembro que quando assisti o filme do Grito, eu era molequinho ainda, era criança. E eu ficava com um cagaço de tomar banho por causa disso. Vai que aparece uma mão atrás da minha cabeça ali, velho. Outra coisa é a cena do molequinho caindo da escada aí. Essa cena no filme O Grito também é assustadora, cara. A menina descendo toda torta pela escada. Nossa, cê é louco. Olha isso. Imagina você sendo uma criança sem internet e assistindo isso. Enfim, assim a gente acaba encontrando o molequinho no sótão aí, acaba queimando a mão dele. Obviamente outra cena tirada de O Grito, só que a mulher no filme do Grito, quando vai ver o sótão, ela acaba não ficando pra contar a história. A Cindy se encontra de novo com o Tom no fundo da casa dela e fala que já foi casada e passa esse flashback, que vem do filme Ritmo de um Sonho de 2005.
Depois ela fala que já foi casada com o George, e aí essa cena toda dela de boxe aí, né, tomando um sacode do Mike Tyson, vem do filme Menina de Ouro de 2004. No caso, a menina era um prodígio do boxe que em um acidente acabou ficando tetraplégica. Cara, é um filmaço e muito triste, inclusive, mas eu recomendo vocês assistir. E também, né, a cena aí do Mike Tyson arrancando a orelha de todo mundo com a boca, coisa que realmente aconteceu, né, coisa que ele fez na vida real em uma luta contra o Holyfield em 1997. Igual aos outros filmes, tem muita piada besta, mas que fica muito engraçada. Por exemplo, nessa cena aqui começa a parodiar exatamente o filme Guerra dos Mundos, e dá pra ver todas as roupas penduradas ali no varal e tal, no fundo da casa. E no meio da ventania aí toda, aparece uma mulher perguntando por que nenhum deles tem uma secadora. Por que nenhum de nós tem secadora? Eu lembro que quando eu era pequeno eu assisti esse filme, né, o Guerra dos Mundos, eu pensei a mesma coisa. Então quando colocaram isso no filme, foi uma das piadas que eu dei muita risada. Outra piada que eu acho muito boa é que no filme Guerra dos Mundos, a maior parte dos eletrônicos simplesmente param de funcionar quando os alienígenas começam a atacar aí, né, a humanidade. E aqui no filme eles levam ao pé da letra, cara. É bicicleta que não anda, skate que para, um cara que não consegue cagar, e aí aparece um cara que tenta se explodir falando Morte América. Porém a bomba obviamente não funciona. Muito bom. Essas rachaduras aí e o iPod grandão aparecendo aí no meio da rua também vem do filme Guerra dos Mundos. Não aparece um iPod gigante no chão em Guerra dos Mundos, mas aparece um alienígena gigantão vindo debaixo da terra. Outra cena memorável desse filme é o diálogo da Cindy com o japonesinho aí, falando um monte de nome de marcas japonesas e cidades e tal. Karate, judô, sumo, samurai? Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru. Porém tem a legenda, e uma delas fala o seguinte: seu japonês é horrível, desonra meus ouvidos. Isso lembra mais ou menos o que o pai Mei fala pra Beatrix Kiddo, lá em Kill Bill Parte 2. O molequinho acaba falando que sabe como derrotar os aliens aí, e que a resposta estaria com o pai dele, e fala pra Cindy seguir o sangue e mete um mapa aí na casa dela. É só ela seguir aí o mapa que ela vai ter as respostas. Por isso ela vai pra vila, vai atrás de respostas. O Tom pega o carro com o Marvin não consegue destrancar o carro e acaba morrendo pros aliens. Então aparece o Leslie Nielsen de novo no papel de presidente dos Estados Unidos, em um dos seus últimos papéis no cinema, né? É que ele acabou falecendo 4 anos depois do lançamento desse filme. Infelizmente ele acabou perdendo a vida em 2010. E essa cena aqui dele, na escola, satiriza quando o presidente dos Estados Unidos, o George Bush, recebeu a notícia que os Estados Unidos estava sendo atacado em 11 de setembro. Ele também estava numa escola com uma parte de criança, tem até filmagem disso. Claro que ele não ficou alarmado na hora para não assustar as crianças, né? Aqui no caso, o presidente do filme quer muito saber o final da história do patinho que a criança ali tá contando. E em um avião caído, aí no meio da cidade, aparece de novo a Brenda. Que inclusive, uma curiosidade aqui, esse é o primeiro e único filme em Todo Mundo em Pânico que a Brenda aparece no pôster do filme. Nos outros ela simplesmente não tá no pôster. E eu falo do pôster original, tá? Tem outros pôsteres aí feitos por fãs que ela tá no pôster, mas eu falo do oficial. Esse cara aí no carro aí você deve conhecer, né? Se você jogou o Need for Speed Underground, ele canta aquela música Get Low. Cara, essa cena do Mahali que o CJ subindo do esgoto, vendo tudo destruindo, o pessoal ferido, parecendo um zumbi, é referência ao filme Todo Mundo Quase Morto, lá de 2004. Mano, e na moral, essa cena aqui é muito boa, cara. É muito engraçada, velho. Os caras começam a espancar todo mundo que tá ferido aí, como se eles estivessem realmente lutando contra zumbis. Pior é o Mahali, cara. Ele pega a avó dele, começa a dar um pau nela e joga pra baixo do esgoto, mano. Vovozinha, os zumbis pegaram minha vovozinha. Acabam roubando o carro do Tom, ele sai e atira pro alto. Um cara que tava voando de asa delta cai no chão porque foi atingido pelo tiro. Cara, é muito bom, na moral, velho. Quem pensou nessa piada é um gênio. Quanto a Cindy e a Brenda estão indo lá pra vila, né? E a Brenda fala isso. Aquele não faz xixi em mim. Cara, isso é uma piada ao cantor R. Kelly. Ele que canta a música I Believe I Can Fly. Caso você não saiba, ele tá preso e vai cumprir provavelmente o resto da vida inteira dele dentro da cadeia, por abuso de menores e de maiores também, se é que você me entende. E a Brenda falar pra ele não fazer xixi nela é justamente de um vídeo do R. Kelly vazado em 2002, onde ele literalmente fazia isso em uma pessoa que não tinha passado dos 18 anos ainda, se é que você me entende. Pois é, ele sempre foi muito parceiro e muito próximo do P. Diddy, então você já pode imaginar o que pode ter saído dali, né? Elas
chegam na vila, que obviamente faz referência ao filme A Vila. Essa parte toda que vai vir aqui com elas é tudo referência ao filme da Vila. Legal que a Carmen Elétrica, que faz referência de Drew Barrymore no primeiro filme de Todo Mundo em Pânico, tá de volta junto com o Hanson, o cara da mãozinha do segundo filme. Outra coisa é que a Cindy tá procurando justamente esse cara aqui. O nome dele é Bill Pullman. Ele também fez um papel lá no filme do Grito. Eles acabam pegando, né, a Cindy e a Brenda aí e decidem ir fazer um julgamento, da qual agora elas fazem parte da vila e não vão mais poder sair dali. Enquanto isso, a nação mundial se junta e o presidente fala isso daqui. Agora é sério, gente. Eu estou aqui hoje na... Cara, na moral, velho. Pessoa que pensa num tipo de piada dessa, muito trouxa, velho. O cara que fez essa piada é um gênio. É igual eu falo, velho. Quanto mais a piada for idiota, mais eu dou risada. Bom, ele mostra aí que agora tem a arma dos alienígenas e com engenharia reversa eles conseguem reverter o poder deles. Só que o presidente fica pelado e deixa todo mundo peladão aí também. Eu não vou mostrar o presidente pelado nem nada aí, mas o ator Leslie usou um dublê de corpo. O corpo pelado dele aí não era realmente dele. Num campo aberto de batalha, o filho do Tom sai correndo para servir o exército e o Tom deixa a filha dele numa árvorezinha ali, né? E vai atrás do filho dele. Ele acaba perdendo o filho dele e vê a filha dele ali quase sendo levada pelo Michael Jackson. Um monte de criança falando pra ela não ir junto. O Eriquismo 2000 no meu último vídeo disse que viu uma matéria onde o Michael Jackson teria processado o estúdio por conta da piada lá no terceiro filme. Eu fui dar uma pesquisada e vi que só teve boatos disso. Porém, como o diretor do filme ficou sabendo desses boatos, ele decidiu fazer mais uma piada com o Michael aqui no quarto filme, reforçando a tal da polêmica que seguia o Michael na época. Esse cara aqui é o Michael Madsen. Esse ator aqui foi o que fez o Kill Bill Parte 2, que inclusive faleceu faz pouco tempo, né? Que Deus o tenha. Esses bichos aqui, entre aspas, né? Que aparecem na vila causando um alvoroço, é também referência ao filme A Vila. E o pessoal aí sendo desmascarado lembra bastante Scooby-Doo. Elas vão ver o Henry, né? Que tá tendo um infarto no coração por causa de uma faca. Ele sofreu um ataque cardíaco com uma faca cravada. Ele fala que não pertence mais a esse mundo e a Brenda fala que ele só tá de frescura até porque o 50 Cent tomou 9 tiros e tá vivo. E o Henry conta como que o menininho japonês morreu lá, né? Ele foi numa luta onde que a Cindy lutou contra o Mike Tyson e por conta de toda a confusão que ela acabou causando lá, o moleque acabou perdendo a vida dele. Os aliens de Guerra dos Mundos acabam pegando todo mundo, onde a Cindy, a Brenda e o Tom acabam acordando com armadilhas pique Jogos Mortais. Querem trocar? Eu quero. Enfim, eles acabam no joguinho sádico aí do Jigsaw e a Cindy acaba achando a resposta no coração, igual ao primeiro filme de Jogos Mortais. E daí a gente descobre que o verdadeiro pai do menininho japonês na verdade é o bonequinho aí, e não o Henry. O Tom se sacrificando ali, né, para que os filhos deles não sofram uma morte terrível, é referência ao filme Os 13 Fantasmas. Eu acho muito bom que o Jigsaw para as armadilhas, acaba vindo de triciclozinho ali, né, e pede desculpa para todo mundo aí. A Brenda acaba tendo um Jigsawzinho, o CJ e o Mahali que comemoram juntos com uma forma de amor deles, né, em uma cabaninha. O presidente descobre que o pato fica vivo no final e o narrador aparece sendo atropelado por um ônibus, igualzinho ao final de todos os filmes. Alguém tem que ser atropelado. E também volta a referência à premonição, né, a morte da Terry. Esse final aí também satiriza o Tom Cruise em uma vez que ele foi lá no programa da Oprah e ficou maluco. Só que aqui os caras levam ao extremo, né. Enfim, esse foi o vídeo. Caso você saiba de algum detalhe que eu esqueci, deixa nos comentários. Aproveita, dá um like, se inscreve e um beijo.